Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família. Aí. E nós estamos aqui felizes por podermos estar louvando ao Senhor juntos. Obrigada por você que está com a gente aqui, né? E obrigada àqueles que vão estar ouvindo também a gravação, para que essa palavra possa ser viva na sua casa, na sua família, para que vocês possam viver o melhor que Deus tem para você e para nós também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque você está aí com a gente. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, né? Em nossa vida nós passamos por situações. E muitas das situações que nós passamos são situações difíceis, situações onde não podemos encontrar uma saída. Não podemos encontrar uma rota de fuga. Não podemos encontrar por onde vamos escapar. É alguma coisa tremenda. Mas o Senhor nos traz hoje uma palavra para que tenhamos esperança. Você e eu, para que nós tenhamos esperança, para que saibamos que Ele está cuidando de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. E que Ele está preocupado conosco. Não é simplesmente mais um ser criado. Não, Ele está preocupado com você e comigo. E preocupado em especial. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é sem saída. Sem saída. O que fazemos quando não há nada para se fazer? Estamos sem saída. Existem situações na nossa vida em que pensamos que não podemos fazer mais nada. Você já se sentiu assim? Eu posso dizer que eu já muitas vezes completamente imobilizado, completamente travado. Olha, não tenho para onde sair. É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver. Estamos atados, né? Estamos amassados, massacrados. Vejamos a situação dos cristãos após a morte de Jesus. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender algumas da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. A perseguição da igreja crescia, querendo impedir que as pessoas pudessem falar de Jesus, pudessem conhecer a Jesus. Assim como começa a acontecer nos dias de hoje, de forma mais velada aos países ditos cristãos, mas assim, por baixo do pano, e de forma mais violenta aos países muçulmanos, aos países que são radicais, que não querem saber desse Deus. Mas cada cristão tem uma posição. E como cristão, muitos se colocam como sem saída. É terrível isso, quando você não tem uma saída. Abra sua Bíblia aí. Em Atos capítulo 12, versículos 3 e 4. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem
tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Só voltando um pouquinho, para a gente lembrar quem era esse Herodes, foi aquele mesmo que crucificou Jesus. Foi o mesmo. Então ele ficou animadinho, né? Que quando eles matavam alguém que os judeus gostassem, então ele tinha aceitação dos judeus. Por quê? Porque Herodes era romano e Roma havia invadido Jerusalém. Então, eles não eram muito benquistos pelos judeus. Mas aí, o que ele fez? Ele começou a buscar os cristãos, a perseguir os cristãos. E em cada grande festa, ele dava um cristão lá para morrer. É. E aí eles faziam uma festa tremenda, os judeus ficavam contentes, ele era aceito pelos judeus e estava todo mundo muito feliz, menos aqueles cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. E aqui ele começa a falar, né? O escritor começa a descrever a prisão de Pedro. Pedro estava com os pés e as mãos amarrados. Ele estava preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Nós estamos falando de 16 soldados. 16 para guardar um. E Pedro não era aquele cara como Sansão, fortão. Não, não. Pedro era um cara normal, né? Não havia nada que pudesse fazer Pedro. Pedro não podia fazer nada. Ele estava sem saída. Na verdade, se a gente for analisar a situação de Pedro, a gente vai ver que ele está naquela condição de esperar a morte. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes o prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, Estevão e, por último, a Tiago, o irmão de João. Talvez Pedro estivesse se preparando para o fim. Olha, já chegou a hora. Não tem mais o que fazer. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando as pedras para atacar o apóstolo. Na verdade, essas pedras, ele ia morrer apedrejado, então essas pedras eram a ferramenta, o material, a arma que eles iam usar para acabar com a vida de Pedro. Mas, embora estes fossem os planos de Herodes, esses fossem os planos do povo, também era o medo que tinha Pedro. Esses não eram os planos de Deus. Deus tem um plano para a tua vida e para a minha vida. Nós não sabemos qual é. Podemos buscar do Senhor e Ele vai nos revelando, mas Ele não vai te revelar toda a sua vida, Ele vai te revelar uma parte, Ele vai te revelando aos poucos. Apesar de toda a situação formada, de todo mundo achar que era a hora de Pedro, eles esqueceram de um pequeno detalhe, que Deus não achava isso. Deus tinha um plano para Pedro, né? Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que estamos sem saída, Deus entra com uma ação poderosa, nos livrando de todo o mal. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Nós estamos estudando, toda quinta-feira nós estamos estudando os milagres de Jesus e nós vemos que quando não existe mais nada para ser feito, Jesus vem e faz o milagre. E assim é o que acontece com Deus, na minha vida e na tua vida. O que nós devemos aprender com essa situação?
que a gente deve aprender? Vamos seguir, abre a sua Bíblia. Em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere. Esse versículo 5 ele fala aqui que a primeira coisa que precisamos saber nestas horas é confiar em Deus. E Deus aqui estava guardando Pedro. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Estava sendo preso pela maldade do povo. Esse achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus decidiu guardar Pedro. Deus guardou Pedro em segurança. Ele tinha até escolta, né? Sabe? 16 soldados lá em escolta. Para isso, Deus usou a guarda herodiana. A guarda herodiana mais preparada para cuidar de Pedro. E muitas vezes a gente olha dos lados, acha que não tem saída nenhuma, mas o Senhor está trabalhando. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, poderia ser morto pela multidão. Se ele não tivesse bem protegido, a multidão estava enfurecida, queria acabar com mais um cristão, aqueles que eram seguidores de Jesus. Preste bem atenção. O texto não diz que Pedro estava preso, e sim que estava guardado no cárcere. São detalhes que muitas vezes a gente passa desapercebido. Quantas vezes você deve ter lido esse texto e passou batido? Pedro estava preso. Não, ele não estava preso. Ele estava guardado no cárcere. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Não tem uma regra. Não tem uma linha de produção. Deus ele usa quem Ele quer. Quando pensamos que tudo está dando errado, Deus pode consertar. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que tudo estava dando errado na sua vida, verdade? Quando parecia que está dando tudo errado, se você ama a Deus, se você está nos caminhos do Senhor, confie que Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Não importa o que está acontecendo à sua volta. Deus está te protegendo. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 12, versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na verdade, esse versículo 5, a gente divide ele em várias partes, não é? Então, aqui, nessa segunda parte, nós vemos que a igreja orava incessante. Então, ore incessantemente. O diferencial desse texto é este, mas que abre espaço para algo que faz diferença em nossas vidas. A oração. A oração que muitas vezes nós não queremos orar.
Muitas vezes nós estamos muito cansados para orar. Mas uma oração não é uma oração qualquer, mas uma oração intercessória. Ah, Senhor, abençoa. Não, não, uma oração intercessória. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Era uma oração poderosa. Era uma oração de intercessão. Oração de intercessão é quando você não pede para você, você está pedindo por alguém. Contudo, não oraram ou não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles. Estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. E muitas vezes, quando nós oramos, nós queremos dar uma ordem para Deus, né? Ó, Senhor, pode fazer assim. Ó, Senhor, faça assado. Não. Mas a igreja estava preparada. Isso se chama confiança plena em Deus. E essa confiança plena em Deus é que muitas vezes nos falta e nos falha quando nós temos um apertão, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente esquece dessa confiança. Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Está passando um perrengue, mas não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que as irmãs da oração intercedam, ou até vão ao culto ou uma campanha esperando que Deus haja imediatamente. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Deus, ele não vai ser pressionado. Você e eu não conseguimos pressionar a Deus. Agora eu vou pressionar e Deus vai ter que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Deus não tem que fazer as coisas do meu jeito. E a hora que eu quero. Precisamos aprender a orar. Hein? E orar sem cessar, como Paulo nos fala lá em 1 Tessalonicenses. Enquanto oramos, somos preparados. Preparados por Deus para receber a bênção. Enquanto você ora, é o tempo de maturidade, é o tempo de maturação da tua bênção. Você está disposto a pagar o preço da oração? Você está disposto a receber a bênção. Você está disposto a receber um milagre. Aliás, nós estamos dispostos a isso. Mas nós estamos dispostos a pagar o preço da oração? Ore incessantemente a Deus e Ele fará um milagre na tua vida. Ele fará um milagre na tua vida. Eu creio nisso. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 12, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro fazia o quê? Dormia. Descanse no Senhor. Descansar no Senhor é saber que o Senhor está no controle. Pedro estava lá, não tinha o que fazer. Ah, pastor, mas ele não tinha o que fazer. Pois é, a gente não tem o que fazer, descansa. É assim? É, e ele estava dormindo. Ele podia estar gritando, ele podia estar esperneando, ele podia estar falando, ele podia estar fazendo um monte de coisa. Imagine só, possivelmente essa seria a última noite da vida de Pedro. E ele estava desconfortavelmente acorrentado nas mãos e nos pés. E entre dois soldados. Não havia maneira nem de virar para o lado. Não tinha jeito. Mesmo assim, o que acontecia com Pedro? Ele dormia. E mais tarde, Pedro vai escrever para a igreja.
Veja o que Pedro escreve para a igreja em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Descansa no Senhor. Não se preocupe com as perseguições. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, não se preocupe com o que vai estar acontecendo. Se confiamos em Deus, podemos descansar nele. Se confiamos em Deus, nós depositamos toda a nossa confiança nas suas mãos. Não adianta se preocupar e ficar angustiado. Ou seja, você pode dormir tranquilo. Sabe por quê? Veja o que Davi nos mostra aqui no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não adianta você trabalhar 24 horas por dia. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava 18 horas por dia. Trabalhava muito. E eu achava que no dia seguinte, quando eu chegasse, eu ia ter menos trabalho. E, na verdade, não acontecia isso. Estava tudo lá. Agora, aqui o salmista ele nos garante, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você faz a sua parte, mas o milagre vem de Deus. O milagre vem de Deus. Será que nós temos descansado em Deus ou temos nos desesperado facilmente? O que está acontecendo na nossa vida? Que possamos aprender a confiar em Deus, mas confiar em todo o tempo. Continua aqui em Atos capítulo 12, versículos 7a. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Veio um anjo do Senhor. Deus envia o seu anjo para cuidar de você. Não é aquele anjo da guarda. Não, não é o anjo da guarda. É o anjo enviado por Deus para cuidar de você. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao enviar seu anjo. Começamos a ver porque Deus guardou Pedro e não prendeu Pedro. Primeiro você deve confiar que a sua vida está guardada pelo Senhor. Depois, deve orar incessantemente. E então, descansar no Senhor, sabendo que a sua vida está em suas mãos, nas mãos poderosas do nosso Deus. Veja o que nos garante a palavra de Deus. Lá, abra sua Bíblia, lá no Salmo capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, segundo aquilo que Deus determina, daqueles que não vivem pecando, daqueles que realmente querem caminhar com Deus. Então, se você é um servo de Deus, creia que vai herdar a salvação e teme ao Senhor. Tenha certeza que os anjos de Deus estão junto com você. Sabe para quê? Para te livrar, para te proteger, para te guardar. Né? E a gente vê lá, a gente recorda, né, quando Ezequiel pediu a Deus que abrisse os olhos do menino, né, do servo dele. E ele dizia, porque o servo dele estava apavorado, e dizia: olha, tem um batalhão lá fora querendo pegar a gente. E Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dele.
E ele viu miríades de anjos. É isso que Deus vai mandar para ajudar você e eu. Para ajudar aqueles que o servem, aqueles que o seguem, aqueles que estão em sua dependência, aqueles que creem que ele pode fazer o melhor, aqueles que realmente necessitam ou desejam buscar a Deus. Então, se você é um servo de Deus, fica tranquilo. Existem coisas que só conseguimos numa batalha espiritual. A gente já tem um estudo aí rápido sobre batalha espiritual, mas a gente vai falar mais nisso, porque é algo bastante interessante. Esse estudo está no YouTube, você pode buscar lá, se você não estudou ainda, se você não viu. Por isso, Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor. E ele luta ao nosso favor aonde? Nas regiões celestiais. Né? E Paulo mostra isso para nós lá em Efésios. Efésios, lá no capítulo 6. Quando você pensa que está só, Deus envia anjos para te ajudar. Quando você pensa que não tem outra saída, Deus está abrindo uma saída. Não é? Aquela luz no fim do túnel. Ai, pastor, não estou vendo nem o túnel. Pois é, a coisa está ruim, né? Pois é, mas Deus está provendo. E ele vai mandar o anjo dele. Veja aqui o que ele fala em Atos capítulo 12, versículo 7b. E uma luz iluminou a prisão. Uma luz iluminou a prisão. Deus te dará uma luz. Deus te iluminará, Deus te mostrará para onde você tem que ir. Fica tranquilo. Confia nele. Estava tudo escuro na prisão quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Há momentos em que não vemos uma alternativa, sequer para agir. Para onde a gente vai sair? Não há uma luz nesse final de túnel. A gente nem consegue achar o túnel que dirá a luz. Hã? Mas Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é o que Jesus nos garante. E se você e eu temos esse Jesus, se você e eu entregamos a nossa vida para Jesus, nós não devemos estar preocupados. Aí eu não vejo o túnel, não vejo a luz. Eu não preciso ver a luz nem o túnel. Eu preciso que a luz, que é Jesus, que é a luz do mundo, que ele esteja comigo. Sempre que precisamos, Jesus envia uma luz. Uma luz para clarear as esperanças. Ele manda um sinal. Não podemos esquecer que a palavra de Deus é a luz que precisamos e a luz que nós temos que manter acesa em nossa vida. Lá como o salmista fala lá no Salmo 119, né? Tua palavra é luz para os meus pés. Que possamos pedir ao Senhor que ilumine o nosso caminho. Mas ele não vai iluminar se você e eu não lemos a Bíblia. Ele não vai iluminar se você e eu não temos, é, é, não queremos seguir a ele. Veja o que ele fala aqui em Atos capítulo 12, versículos 7c. Tocando ele o lado de Pedro. Veja, o anjo chegou a luz e tocou o lado de Pedro. Jesus, ele vem, Deus, ele vem com o anjo dele para te tocar. Talvez Pedro pensasse que era um sonho, por isso o anjo teve que tocar para acordar Pedro e dar ânimo a ele. O toque de Deus restaura nossa vida.
Em ocasiões em que estamos anestesiados, sem esperança, estamos destruídos de tanto apanhar da vida, de tanto apanhar das situações. Deus, com o seu toque suave, nos fortalece. Existem problemas que queremos resolver com as próprias mãos e não conseguimos. Mas Deus, com um toque, apenas um toque, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Deus toca de diversas maneiras. No caso de Pedro, usou o anjo, mas ele pode usar uma pessoa para tocarmos, ou qualquer outra forma para, para te tocar a você e a mim, desde que você e eu estejamos sensíveis a esse toque. E essa sensibilidade nós vamos ter quando? O quanto mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto maior é a nossa relação com Deus. Que você e eu possamos sentir esse toque do Senhor. Sermos sensíveis a esse toque do Senhor. Assim como Pedro foi quando o anjo tocou nele. Atos capítulo 12, versículos 7d. E o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Ou seja, veja que esse versículo 7 ele está dividido em algumas partes, né? Desperta e levanta. Na verdade, Pedro já tinha acordado com a luz e com o toque do anjo. Ele já tinha acordado. Mas permanecia inerte, sem fazer nada. E muitas vezes é o que passa com você e comigo. Deus toca, Deus fala, Deus traz a luz, Deus usa a sua palavra e a gente continua inerte, não fazemos nada. Por um momento ficou deslumbrado com a maravilhosa vista angelical e se satisfez em ficar só contemplando. Muitas vezes o Senhor se manifesta na nossa vida, nós vemos a mão de Deus, mas a gente só contempla. Ele espera que você e eu tenhamos alguma atitude, ele espera que você e eu façamos alguma coisa, e nós não fazemos. Pedro estava deslumbrante lá com aquela luz, com aquela visão, com o toque, com o anjo que estava lá. O anjo despertou e ordenou. Ele não pediu, ele ordenou que se levantasse, pois não era hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Vamos, Pedro, acorda para a vida. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Nós queremos ter a autocomiseração e queremos estar, oh, como eu sou um coitadinho, pobre de mim. E não permitimos que Deus haja na nossa vida. Porque a ação de Deus, ela depende da nossa atividade. Em oração, em confiança, em caminhar junto com Ele. Esse é um problema nosso, nós que temos que fazer isso. Muitos cristãos querem ficar só na contemplação, né? Olhando o que Deus vai fazer. Mas chega uma hora que é preciso agir. É preciso agir. A palavra oração, a gente pode dividir ela, né? Orar e ação. Oração. Não existe uma oração sem ação. Eu preciso ter uma ação quando eu oro. A igreja costuma ser como um campo de futebol, onde a multidão fica gritando e na hora de trabalhar, na hora de botar a mão na massa, na hora de fazer
as coisas acontecerem, de ter uma atitude, de ter uma ação, na verdade, são poucos que aparecem. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, ele dizia: toma o teu leito, toma a tua cama. Jesus, ajuda aqui, né? Não, toma, é a tua atitude, a tua ação, você que tem que fazer. Jesus já te curou, então põe o pé na estrada. E por que Jesus fazia isso? Para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar o Senhor. Nós vemos aqueles cristãos, né, entre aspas, que vão na igreja só quando estão passando o perrengue. Vão na igreja só quando necessitam. E quando está tudo bem, eles somem. Não aparecem mais na igreja. Não adianta querer que Deus faça tudo. Você precisa fazer sua parte para vencer. E se não conseguir, pode contar com a ação sobrenatural de Deus, que Ele vai agir por você. Nós devemos nos levantar. Chega de ficar olhando Deus operar. Deus quer nos abençoar, mas nós temos que fazer alguma coisa. E ele continua esse versículo 7 aqui, Atos capítulo 12, versículo 7e. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. As cadeias caíram, ele foi liberto. Ele foi liberto. Ele estava preso, né? E ele foi liberto. As cadeias caíram. Até então, Pedro ainda estava algemado, porém, ao se levantar como uma atitude de fé, as algemas caíram das suas mãos e ele foi liberto. Há pessoas que não são libertas é porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. O mínimo. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação. Crer não é só eu ficar esperando a morte chegar, não. Crer, ele te leva a uma ação. Então, significa uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, que é o nosso novo nascimento, eu preciso entregar a minha vida a Ele. Iniciar o meu processo de conversão. O meu processo, eu ia para lá, eu volto para cá. Que é a mudança de vida. Que é a transformação daquele homem carnal para um homem espiritual. Também é necessário ser liberto de tudo o que impede sua vida espiritual, para que você possa santificar-se. Nós temos que libertar. Solta tudo que está te amarrando, que está te impedindo de viver intensamente com Jesus. Existem muitas coisas mundanas que precisamos romper com elas radicalmente. Esse radicalmente, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. A libertação vem pelo conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, revelada na pessoa de Jesus. Se você já aceitou Jesus, se você já entregou a tua vida para Jesus, você já foi liberto. E se você não fez ainda, fica aí que a gente vai chegar na hora que eu vou te dar a oportunidade. Jesus quer libertar a nossa vida de tudo que impede de vencer, de tudo que impede da gente caminhar com Ele.
Atos capítulo 12, versículo 8a. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa. Prepara-se. Nós temos que nos preparar. Preparar para fazer alguma coisa para Deus. Preparar para fazer alguma coisa para o Senhor. Nós temos que nos preparar. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Vai lá e se arruma. Não sairia de qualquer maneira sem estar preparado. Assim como Pedro, após ser liberto, o cristão tem que se preparar para servir a Deus. Se não estamos preparados, o inimigo volta com mais 7 espíritos para piorar a nossa situação. Lucas escreve isso lá em Lucas capítulo 11, né? Você pode dar uma olhadinha lá. Quando a casa está vazia, porque saiu fora os demônios e o Espírito Santo de Deus não vem habitar em nós, o demônio volta com mais 7. Será que nós estamos preparados para essa vida? Será que nós estamos preparados espiritualmente para vencer? Atos capítulo 12, versículos 8b e 9. Segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ou seja, siga em frente. Siga em frente pela fé. Se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo, algo teria dado errado. Por isso o anjo falou o que para ele? O anjo não pediu, o anjo mandou que fosse atrás dele. Pedro, vem atrás de mim. Isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus e deixar que Deus conduza a nossa vida. Muitos problemas são apenas consequências de coisas erradas que nós fizemos. E existem pessoas que parecem querer que Deus os siga consertando os seus erros. E ao contrário. Tomam decisões e depois querem que Deus abençoe. Faz coisa errada, depois quer que Deus abençoe. Senhor, põe a tua mão. Não é assim que deve ser. A Bíblia nos ensina a agradar a Deus, agradar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E depois Ele satisfará o desejo do teu coração. Temos que entregar primeiro. Será que nós temos seguido a direção do Senhor na nossa vida? Será que a gente tem tido essa direção? Deixa Deus se conduzir. Tudo dará certo. Tudo dará certo em situações que você se sente sem saída. Lembre-se que Deus está guardando a tua vida. E para que a gente possa refletir, Deus guarda, Deus pede ou nos orienta para que a gente ore intensamente, para que a gente descanse nele, né? Ele vai enviar um anjo, ele vai enviar uma luz, ele vai nos tocar, ele vai despertar para que você e eu possamos levantar, ele vai nos libertar, ele vai preparar o melhor para você e para mim. Quando você não pode fazer nada, apenas orar, então você pode tudo. Veja que Jesus é a única saída para a nossa vida. Ele é a única saída. Se você ainda encontra-se sem saída, mas necessita achar uma saída para a sua vida, te convido a entregar sua vida a Jesus.
Se deseja fazer isso agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, entrego a minha vida nas tuas mãos. entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu desejo te seguir. Eu desejo te seguir. Eu desejo ter a transformação da minha vida. Eu desejo ter a transformação da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E dirija a minha vida. E dirija a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que já tem a Jesus, mas ainda tem encontrado dificuldade para achar uma saída. Muitas vezes porque deseja fazer com o seu braço e com a sua força. Mas você deseja mudar essa história a partir de hoje, deseja confiar a sua saída em Jesus. Se você quer fazer isso, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque sempre o Senhor nos dá uma opção, sempre o Senhor nos dá uma saída. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor mandou teu Filho Jesus para que ele seja a nossa saída, a nossa única saída. E agora, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor, eu tenho errado, nós temos errado, Senhor, feito coisas, Senhor, conforme a nossa vontade. Senhor, nos perdoa. E nós desejamos, a partir de agora, a partir desse instante, Senhor, confiar em Ti e saber que o Senhor sempre tem uma saída. E saber que o Senhor sempre tem um livramento. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida de cada um que nos escuta agora, cada um que nos vê, Senhor, toma nas Tuas mãos e faz, Senhor, o Teu milagre. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que fez essa oração por primeira vez e ainda não tem a Jesus, ou aceitou a Jesus agora como Senhor da tua vida, eu peço que entre em contato com a gente, né? Através dos nossos canais, das nossas redes sociais, ou vá até uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que fale do poder de Deus e que viva esta palavra. Em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoar. Amém? Se você foi abençoado com essa palavra, escreve aqui embaixo, eu fui. E nós vamos estar orando por você, para que Deus possa fazer ou completar a obra que Ele começou na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar com a gente até aqui e esteja pronto para receber o milagre do Senhor. Porque essa semana vai ser uma semana poderosa na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.